Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a santa e a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus. Vamos estar dando início a mais um culto de ensino da palavra do Senhor Jesus. Eu convido a igreja do Senhor a pegar aí a palavra do Senhor Jesus aí em casa mesmo e ler conosco o Evangelho de Mateus, capítulo 6, e a partir do verso 9, para a gente estar dando início a oração, a este culto de ensino, a este aprendizado. E eu creio que o Senhor tem muito para falar conosco através da sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos, Senhor, mais um culto, Senhor, de ensino da tua palavra, onde nós iremos aprender mais do Senhor, porque, meu Pai, a tua palavra é ela que nos inspira, ela que nos instrui, é ela que nos dá a direção, ela que nos purifica, nos lava e nos alimenta, Senhor. Pai, pedimos que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, estar com o nosso coração prostrado, para cada vez mais nós aprendermos do Senhor. Viemos apresentar, Senhor, os amados irmãos que estão conosco e pedimos, Espírito Santo de Deus, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Que Deus seja louvado, engrandecido. Nós estamos no ensino sobre Apocalipse, né? E é maravilhoso, amados, porque Apocalipse, ele traz consigo uma linguagem simbólica, né? Nós aprendemos ali no livro do ensinamento que foi dado a semana passada, capítulo 6, e agora nós já estamos entrando agora no capítulo 7 de Apocalipse. E é muito bom a gente ficar atento, porque assim como o livro, né, como toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, mas assim como o Gênesis, ele narra o princípio, a criação, a existência de todas as coisas, nós vemos que o Apocalipse, ele traz, né, esta revelação das coisas futuras, né? Então nós vemos que o nosso Deus, ele preparou o conhecimento, preparou a sabedoria e o entendimento para que a gente possa compreender e entender como todas as coisas foram criadas, mas também ele nos traz a importância da revelação das coisas que são futuras, e nós conhecemos como escatologia, né? Mas, amados, o livro de Apocalipse, ele é um livro que por si já traz no seu nome, né, o significado da palavra, que significa revelação, né? Então, a palavra Apocalipse, ela vem de revelar, tirar
o véu. Descobrir. Isso significa a palavra Apocalipse. Nós resumimos tudo isso, né? Tirar o véu, descobrir e revelar, nós trazemos como uma revelação da palavra do Senhor, das coisas e dos acontecimentos que serão futuros. E muitos desses acontecimentos, muitas dessas profecias, porque ela não traz consigo só uma linguagem simbólica, nós vemos aí que tem uma linguagem também numérica. Nós vemos que aparece escrito aí sobre 12, 7. Então nós vemos que esses números, né, não só a linguagem simbólica, mas é rico em simbolismo, e a revelação que foi dada ali para João. João, ele recebeu uma revelação, e essa revelação só foi entregue quando ele estava ali na ilha de Patmos, né? Então a gente pode observar que em Apocalipse, capítulo 1, quando já se começa a trazer as primeiras palavras, a primeira palavra que se encontra no versículo 1 diz assim: revelação de quem? De Jesus Cristo. Então nós vemos que o Apocalipse é uma revelação das coisas futuras, e simbolizando a vitória da igreja. A igreja venceu, simbolizando ali os santos, porque Apocalipse, ela tem repentinamente, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós percebemos que há uma mudança constante, ou seja, uma hora se fala da terra e outra hora se vê e é mencionado a visão do céu. E ali a gente visualiza nessas visões a qual João ele recebe como seres angelicais, anjos, trono de Deus, os 24 anciões, o Cordeiro. E aí a gente começa a ver tudo o que o Senhor começa a trabalhar, os selos, começa a trabalhar ali nos cavaleiros, as igrejas que recebem ali a revelação, cada uma das suas revelações. E no primeiro capítulo, que já começa aqui a revelação de Jesus Cristo. E aí a gente observa que no versículo de número 9, João ele já começa a descrever do capítulo 1, né? Eu, João, irmãos, vosso companheiro convosco nas aflições do reino e na perseverança em Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele traz essa revelação através da vida do apóstolo João. Apóstolo João, aquele que é o amado, conhecido como discípulo amado. Deus traz essa revelação. E essa revelação, amados, ela foi escrita por volta, né? Aproximadamente ali do ano 96 depois de Cristo, durante o reinado de Domiciano. E esse homem, a qual pegou João e colocou, e Deus assim entrega para ele uma das grandes revelações do que estava preparado de Arabacheia decai para cada um de nós.
Então esse é o livro de Apocalipse, que traz muitas revelações. E nós vimos, né, a revelação falando de Jesus no capítulo 1, que os seus olhos eram como chamas de fogo. Nós vemos ali falando sobre as igrejas que são representadas ali no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 fala sobre o trono de Deus. Capítulo 5 fala sobre o livro. E o 6 fala sobre os selos que foram abertos. E agora a gente vai falar do capítulo de número 7. E esse capítulo ele traz consigo, já no seu tema principal, os 144 selados, né? Aí eu faço a pergunta: quem são esses 144 mil selados? Quem são? Eu pergunto para a igreja do Senhor Jesus. E amados, segundo alguns homens que meditam na palavra, eles trazem consigo alguns ensinos, e algum destes ensinos que eles trazem relata quem são esses 44. E aí João, ele tendo essa visão dos 144, ele começa assim no versículo 7. Depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse a terra sobre o mar, ou contra árvore qualquer. E aí a gente começa a ver que nesse versículo, né, os quatro, ele começa a dizer ali que havia ali consigo quatro anjos, né? E esses quatro anjos ali, eles estavam retendo sobre os quatro cantos da terra e impedindo que soprasse, que o vento soprasse. Ou seja, o que Deus está para fazer é algo que vai ser resplandecente para que todos possam ver. Não vai só se ver em um lugar do país, em um lugar do mundo, mas vai se ver nos quatro cantos. Então isso representa para a Igreja de Cristo um juízo. E esse juízo que Deus vai fazer usando a vida desses quatro anjos e desses quatro ventos que soprassem sobre a terra e sobre o mar, isso seria um juízo universal, né? E o que seria um juízo universal? É um juízo que todos, sem exceção do nosso globo terrestre, todos vão ver o que Deus vai fazer. Tem pessoas que não creem e não acreditam de maneira alguma que Deus, ele é poderoso. Tem pessoas que depositam a sua fé e a sua confiança em algumas coisas que têm ouvido, e são coisas que são ventos de doutrinas, são ensinos que não condiz com a palavra, e a pessoa ela crê piamente, mas ela não crê no Todo-Poderoso. Mas, amado, eis aqui algo que vai ser visto. Como a palavra do Senhor nos diz, que todo olho verá, todo joelho confessará, toda língua
Dei a Ramachaya, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o poder e o domínio está sobre o nosso Deus. E estando sobre o nosso Deus, ele vai fazer algo sobre toda, não só a nação, mas toda a terra. E essa ordem vai ser dada e vai ser executado esse juízo. E isso, amados, é para os dias de hoje. E aí ele diz: vi outro anjo subindo do lado do sol e clamou com uma grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então nós estamos falando, amados, de juízo, justiça. É algo que o Senhor faz, que o Senhor é na sua natureza. A palavra nos diz que Deus ele tem um trono de equidade, Deia Ramachai. O que é um trono de equidade? É um trono perfeito. É onde não há injustiça. E meramente falando, amados, nós vemos que a injustiça, ela paira sobre muitas situações na qual nós vivemos na face dessa terra. Mas o Senhor é aquele que é aquele que nos justifica. Então todo juízo, toda palavra ao contrária, toda falta de aceitação a Deus, isso, amados, toda blasfêmia e toda sorte que não condiz com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, amados, isso vem juízo de Aramachaya. Isso traz o juízo de Deus, não só para uma nação, porque a Bíblia nos diz que haviam ali nações que eram rebeldes, mas havia nações que buscavam a Deus. Mas nós vemos que este juízo que Deus está para trazer sobre a face da terra, dando poder e autoridade para que tudo fosse executado, esse juízo de Aramachaya vai ser um juízo universal. E o que seria o juízo universal? Um juízo que todos passarão. Só que há uma diferença, amados. Há uma diferença. E a palavra nos diz a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E aí, amados, João ele tem essa visão dos 144 mil, mas ele começa a descrever que ao ter essa visão é necessário algumas coisas, né? E aí ele diz assim, ó, no verso 3, dizendo: não danifique a terra e o mar e as aves, até que tenhamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus. Olha que maravilha, amados. Então essa é a diferença de quem busca o Senhor. Porque a palavra diz que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E aquele que busca, encontra. A palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E a palavra ainda diz: invocai-o enquanto ele está perto. E amados, quanto mais a gente se achega a Deus, mais guardado nós estamos. E aí ele fala: olha, eu vou trazer esse juízo, mas antes que esse juízo aconteça, é necessário que eu cele os meus escolhidos. Ei, Kandarabá, Suriandaramachaya.
E aí, amados, nós entramos no versículo de número 3. Selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então nós temos uma marca. Nós somos selados. É necessário, amados. Quando a gente ouve ser ministrado, que é necessário a gente buscar a Deus, buscar ao Espírito Santo de Deus, buscar aos dons espirituais. Isso é necessário para que nós possamos receber a nossa salvação. Porque o mundo, ele tem a sua marca, mas Deus, Dei Haramashai, tem a sua marca. E a marca de Deus, o selo de Deus, a Bíblia diz o selo, né? E aí a gente vai ver, amados, que o Senhor, ele traz esse selo sobre as nossas vidas. E aí a gente vai ver lá no livro de Efésios, no capítulo 1, a gente vai ver a palavra do Senhor nos dizendo assim, no verso 13. E também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Shabasubianderre. Dei candarabá, suriandarebiandaramachaya. Dei choricanderrebaço. É necessário, igreja, a gente ser cheio e transbordante, xaramá, do Espírito Santo de Deus. Há muitos dizem, mas para que buscar a Deus? Para que falar alto? Para que glorificar alto? Por que pular? Deus, ele está ouvindo. E aí, amados, muitas das vezes, por não conhecer, a pessoa acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus por blasfemar de Haramashaya, de quem tem o selo. E aí eu pergunto para a igreja do Senhor, tem o selo de Haramashai da promessa? De Shabá Suyanderebiasai. Porque, amados, o selo é algo importante. A Bíblia nos fala que nós somos carta. Eu vou falar de carta. O primeiro exemplo que eu vou usar vai ser esse de uma carta. Então, para ter uma direção, a gente coloca o selo, coloca o endereço ali, o remetente, é autenticado, porque e tem a direção da qual é enviada. Esse é o primeiro exemplo. E qual é a importância do selo nas nossas vidas? Por que eu preciso ter o selo, irmão? Só para mim ter uma direção? Então vamos lá, meu amado. Hoje, quando a gente vai comprar algum produto, o que nos garante a qualidade desse produto? O que nos garante que esse produto ele tem confiabilidade, que ele tem qualidade e que ele é autêntico? É o selo Shei Harabasai, o selo de Kalamashaya, que traz a garantia de que aquele produto ele não foi alterado, que aquele produto ele não foi mudado, né,
Então vamos entender. Primeiro, que o selo ele traz para mim e para você proteção. Proteção do quê? A verdade. Proteção à verdade, irmão? É. Porque um produto, quando ele não tem um selo especificado por uma norma, ele não tem a qualidade que é necessária. E aí a gente vê algumas réplicas, né, que tentam imitar o selo, mas o selo de Deus, não pode ser imitado, o Espírito Santo de Deus, não pode ser imitado. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus é algo natural, que move o nosso corpo, que move a manifestação da glória de Deus em nós, através do Espírito Santo, nos move, nos balança, nos faz pular, nos faz regozijar e se alegrar na presença do Senhor. Então é necessário a gente ter o selo que vai trazer a autenticidade. Quando que a gente sabe que um homem é servo de Deus? Quando ele está cheio, recebeu o selo e tem autenticidade. E se ele tem autenticidade, nele não há mentira, nele não há engano, nele não há blasfêmia, nele não há culpa, porque ele não vive mais pela concupiscência da carne, não, mas ele vive pelo Espírito que habita em vós. E aí, o Espírito que habita em vós conduz o nosso ser a se transformar, se renovar, e aí nasce em nossas vidas os frutos do Espírito Santo: amor, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade, gozo, paz, alegria. E contra essas coisas não há nada, nada de Candaramassai, porque o selo, ele nos traz essa proteção. E não só traz a proteção, como indica uma propriedade. Nós somos propriedade de Deus. A Bíblia nos diz que o Senhor escolhe um povo e levanta um povo. E esse povo, se chama Israel de Deus. E esse povo Israel de Deus, a qual o Senhor escolheu, ele disse: olha, vós sois minha propriedade particular. Propriedade particular é fechada, é cuidada, é vigiada, é guardada. Então nós somos esta propriedade de Deus, que é necessário a gente ter este selo, porque esse selo traz essa autenticidade. E dizer que verdadeiramente nós somos guiados pelo Espírito, pelas obras que o Espírito Santo produz em nós através das nossas vidas. Isso é manifesto em quem está à nossa volta. Então é necessário a gente receber o selo da promessa. Por isso, amados, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos buscar cada vez mais o Espírito Santo de Deus, aquele que nos leva e nos direciona em toda a verdade, e não há outra verdade a não ser a de Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Então é necessário a gente ter o selo do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz em 1
em 2 Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Então, meus amados, é muito importante a gente ter esse selo, porque primeiro, o selo nos traz proteção. O selo nos autentica como propriedades de Deus, acima de todas as coisas, e nos dá a autenticidade, garante essa autenticidade, porque só vai saber quem verdadeiramente serve a Deus, quem verdadeiramente resplandece os frutos do Espírito Santo. E aí, amados, nós vamos entrar agora nos 144 mil selados, né? Então, vamos falar acerca do que algumas pessoas ensinam. E eu falo aqui porque é necessário passar para que os irmãos possam entender e compreender, porque talvez você já deve ter ouvido alguém pronunciar ou até mesmo ensinar quem são os 144 mil. Então, amados, nós vemos que o primeiro ponto que a gente vai ver aqui, que algumas pessoas assim acreditam, que esses 144 mil são os judeus, né? Os judeus que vão se converter ao cristianismo ali depois do arrebatamento. Então eles falam, olha, são 144 mil judeus que vão se converter depois ali no cristianismo, vão se converter do judaísmo para o cristianismo e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus depois do arrebatamento. Então a gente já ouviu muitos dizerem isso. E também, amados, nós já ouvimos também, né, outro grupo de irmãos, né, dizer que somente eles, esses 144 mil, né, somente eles é que vão herdar o reino dos céus. Essa exclusividade é só para eles, só para a igreja deles, né? Para a denominação deles, para quem faz parte da denominação deles, que vai estar incluso entre esses 144 mil, né? E meramente observando que eles estão em toda a parte do mundo, eles já passaram de 144 mil. Então fica difícil, não tem como sobrar, porque Deus ele é preciso. Talvez esses 144 mil, para alguns, quando João ele começa a observar, ele vai ver que há uma multidão, mas Deus responde e fala que são 144 mil. Então Deus sabe o número exato e conhece a exatidão dos que serão salvos, né? Mas vamos entender, amados, que esses 144 mil, né, ele é uma contagem simbólica, e é necessário a gente entender essa contagem simbólica. Talvez muitos estão crendo, né, que sejam os judeus que vão crer no arrebatamento. Outros estão crendo, né, que é a exclusividade da igreja deles, do ministério deles. Mas essa representação simbólica, né, a gente vai ter como exemplo a dispensação da igreja antiga, né? Aí a gente já entra na parte de onde a gente vê números, né? Que quando a gente começa a observar, tem muitos números que eles se repetem, né, várias vezes
esses números. Por exemplo, o número 7, ele aparece no livro de Apocalipse, né? Número 7, ele aparece 54 vezes. Veja que o número 7, ele representa a perfeição de Deus, né? E aí o número 12, quando nós vemos aqui na dispensação, quando fala ali das 12 tribos, né? Que é um número representativo também, né? Que representa aí um número de obras, né? 12 tribos. E aí a gente começa a fazer um paralelo, né? Entre 12 tribos, aí a gente vai para a dispensação, né? Dessa nova dispensação que é a primeira aliança e a segunda aliança. A primeira aliança, né? Que muitos falam como Antigo Testamento, a palavra, por mais antiga, né? De tempo que ela tenha, Dei Arabashaya, a palavra de Deus, ela não é antiga, Dei Haramashaya, ela é nova, porque ela se renova. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia nas nossas vidas. Então, a primeira aliança e a segunda aliança. A primeira aliança foi quando Jesus ainda não havia vindo e era necessário fazer sacrifícios. Sacrifícios, levar até o sacerdote, levar até o homem de Deus, orar, sacrificar, pedir perdão, porque o véu ele ainda não havia sido rasgado. Agora, pela primeira aliança se passou e Cristo vem na segunda aliança, trazendo consigo não a lei, mas a graça. E quando Cristo ele traz a graça, a Bíblia nos diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Então nós vemos que veio algo diretamente do céu. A porta do tabernáculo, ela foi aberta para que nós pudéssemos entrar nos santos de Rachébia, dos santos dos santos. Então, amados, nós vemos que se a gente fizer uma soma, 12 mais 12, 12 vezes 12, né? Trazendo, dá 144. Então, a gente pega a primeira dispensação, né? Que a gente pode usar as 12 tribos. Aí também a gente pode usar as pedras. Nós podemos usar ali várias dispensações utilizando o número 12. Tanto da primeira aliança, quanto da segunda aliança. E se a gente fizer uma multiplicação, vai dar 144 mil. Então, o que nós entendemos, o que traz ao nosso entendimento, amados, é que Sharabashai de Kandarabashai, os 144 mil, não é uma igreja de Aramashaya separada. Não é um ministério só que Deus levantou na terra, de Yashou, Biarrebassou, que ele levantou na terra para ser esses 144 mil. Só quem estiver fazendo parte deste ministério vai ser pregado, vai receber a salvação. Só quem fizer parte dos judeus, que Cristo veio para os judeus, mas os seus não o aceitaram. E ele nos enxertou de Haramashaya na videira verdadeira de Haramashaya, e fomos enxertados. Então, amados, não é uma igreja separada, um ministério separado, só eles que vão fazer parte, que são os 44, os 144 mil, e não é só os judeus que se converteram depois do arrebatamento, não, de Haramashaya, os 144 mil, Sheba, Subi, Kandaramashai, é os salvos. Os salvos, irmão, os salvos, sim, amados. É a igreja, Sharamanderebiasai, é a igreja do Senhor, amados. E a gente tem essa certeza
Porque no versículo de número, eu vou ler o número 13, né? Livro de Apocalipse, o versículo de número 4, que diz assim: ouvi um número de que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel, né? Então, amados, nós vemos aí que os 144.000 não são uma igreja separada e não são também os judeus que se converteram depois do arrebatamento. A gente vai entender que os 144.000 é a igreja, a noiva ataviada, os salvos da primeira aliança, da segunda aliança, Ardei Haramachaya, o corpo de Cristo, a igreja santa e imaculada, a qual Deus separou, nomeou como um Derramachai, propriedade particular. E aí, amados, nos traz a certeza de que não é uma igreja específica e não é os judeus. Por quê? Porque aí ele começa a dizer no verso 5: da tribo de Judá 12.000 foram selados, da tribo de Rubem 12.000, da tribo de Gate 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, e da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim 12.000. O que nós entendemos com isso, amados? Que se a gente começar a contar as tribos, né, a gente vai entender o seguinte: que o reino do norte ali, que possuía 10 tribos, né, eles se perderam depois que foram levados cativos ali pela Síria. Então o reino foi perdido. Não se pode contar agora as tribos, né? Então não são as tribos que Deus levantou. E aí, ó, no ano 70, né, com a invasão de Jerusalém, aproximadamente 1.800 anos, né, até 1948, as tribos de Judá e Benjamim, que é a tribo do sul, foram dispersas e não houve mais nenhum registro. Então não dá para contar mais nenhuma das tribos. E o que você está querendo dizer, irmão? Então, Deus colocou o nome das tribos, mas se você observar bem, ele coloca duas tribos que não aparecia: tribo de Levi e de José. Então nós vamos entender, amados, que também a ordem que foi colocada, ela não é a correta que seria. Como assim, irmão? Porque ele fala de Rubem. Rubem é o primogênito, então ele tem que ser citado primeiro. Mas ele não vem em primeiro lugar. Então, amados, é maravilhoso que se a gente comparar as 12 tribos da primeira aliança com estas 12 tribos, né? E nós compararmos aqui com essas tribos que nós lemos no capítulo 7, dá uma divergência, não são, apesar de falar das mesmas tribos, ele acrescenta duas diferentes. Então a gente entende que há uma diferença, não é o mesmo, é um corpo separado. Então o Senhor está falando da igreja, da Imaculada. Então quem são os 144.000?
é a igreja de Cristo. É os salvos de Cristo. E essa igreja é uma igreja abençoada. Por quê? Muitos dizem assim, Israel de Deus. Até porque a palavra ela fala, né? Que a igreja seria o Israel de Deus. Mas nós temos que entender, amados, que o Israel de Deus, né? Quando você fala o Israel de Deus, não estamos só falando dos judeus. Porque já foi dito, Deus veio para os seus, mas os seus assim os rejeitaram. E o Senhor nos enxertou na sua videira, nos fez parte. Então, o Israel espiritual, porque as coisas de Deus são espirituais. E aí, amados, o Israel espiritual é o Israel a qual o Senhor levantou. E aí a gente observa na palavra do Senhor Jesus, no livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 16, que diz assim, ó: e todos os que andarem conforme esta regra, paz, misericórdia, sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então o Israel de Deus, o espiritual, a igreja do Senhor que anda em paz e em misericórdia, esse sim será o Israel de Deus. Então, amados, nós vemos que isso, amados, é algo maravilhoso, por sermos ali Israel de Deus, a igreja escolhida, os 144 mil, a qual o Senhor, Ele escolheu e abençoou a minha e a sua vida. Então isso é maravilhoso, fazermos parte de um projeto de Deus, que Deus, Ele arquitetou, que a palavra diz que tudo já está preparado desde a consumação de Kalashá, da preparação de todas as coisas. Desde o fundamento já está tudo preparado. E amados, nós temos que atentar pelos sinais que antecedem. Que a palavra fala que há rumores de guerra, o amor de muitos esfriariam, pestes, e os sinais já estão aí. Nós precisamos, como Israel de Deus, de Harabashaya, chamando Rebiassuri Kandaramashaya, buscar a Deus acima de todas as coisas. Porque, amados, nós temos que fazer parte e sermos esses 144 mil. Esse 144 mil, ele tem as suas características, né? A gente pode utilizar essa palavra e dizer que eles têm as suas características, né? Mas a gente vai, antes de falar das características do Israel de Deus, a gente vai ler em Romanos, capítulo de número 2. Romanos capítulo 2, o verso de número 28 e 29, diz assim: não o judeu, não é judeu o que é o exteriormente, e nem o incircunciso o que é exteriormente na carne. Antes, o judeu é o que é no interior e incircuncisão, a quem é do coração, no espírito e na letra, e cujo louvor provém não de homens,
mais de Deus. Então, olha o Israel de Deus. Então, o Israel de Deus não é aquele judeu exterior, né? Aquele judeu talvez ortodoxo, que leva a letra, que leva o ensino, mas aquele, aí ele diz no verso 29, ó, antes, o que é no interior, nem a circuncisão que é exteriormente na carne, mas a circuncisão que é do coração no espírito, não na letra, em cujo louvor não provém de homens, mas provém de Deus, porque Deus é aquele que conhece, amados, o coração. A porta da salvação, ela é aberta quando o meu e o seu coração, ele se abre para que o nosso Salvador Jesus Cristo, independente daquilo que você cresceu aprendendo e ouvindo, aquilo que talvez os seus avós te ensinaram, talvez algo que vem já tradicional de uma família, mas quando a gente se prontifica em abrir o nosso coração, não só cumprindo a lei, mas abrindo o nosso coração, circuncidando. Circuncidar era cortar, cortar, abrir o coração, literalmente, para que o Senhor ele possa entrar e fazer morada nas nossas vidas. Então, amados, esse é o nosso Deus, que ama aquele que se prontifica em recebê-lo como seu único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador das nossas vidas. Amém, meus amados? Graças a Deus. A gente já está concluindo, mas eu preciso falar sobre as características dessa igreja, né? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo de número, versículo 9. Depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão. Quem viu? João. Que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e os que estavam em pé diante do trono perante o Cordeiro, trajado de vestes compridas. Então João, ele via uma multidão. Então era uma quantidade. Então nós vemos que essa igreja ela tem quantidade. Essa igreja ela era uma multidão que ninguém podia contar. De onde ela vem? Essa igreja, amados, aqui a gente vai ver mais uma coisa que nos concretiza que a igreja de Cristo, que é os 144.000 escolhidos e selados, que é a igreja de Cristo. Aí ele diz assim, ó, no verso aí ele fala de onde ela vem, né? Essa igreja ela vem de, no verso 9, ele já declara de onde vem essa igreja. Depois dessas coisas eu olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações. Ela vem das nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono de Deus. Olha a diversidade de pessoas que simbolizam a igreja de Cristo. Não é uma igreja, são a igreja, Rabashai. A igreja de Cristo, ela é constituída por aqueles que rasgam o coração, se enche, recebe o selo e buscam a presença de Deus. Essa é
a igreja de Cristo. Esses são os 144 mil a qual Deus abençoou. Amém, meus amados? Aí nós temos uma outra característica, né? Nesse mesmo versículo 9 fala que eles têm vestes brancas. Isso significa que a igreja venceu. Venceu o que, irmão? Venceu o pecado. A igreja de Cristo tem poder. Poder de rachai para vencer de calamachaia todo o mal. Quando o Senhor ele fala para Pedro de rachaia, Pedro de calamachaia, sobre esta igreja de calamachaia, de aramachaia, de calamachaia, as portas de camassubian de rebiaçai do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão contra a igreja de Cristo, mas contra os selados fiéis que combateram o bom combate em meio à tribulação, em meio à dificuldade, não negaram a fé, mas pelo contrário, deixaram as suas vestes brancas, purificadas de todo e qualquer pecado. Isso mostra pureza. Essa é a igreja de Cristo, pura, imaculada, sem mancha, sem pecado. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Os 144. E nesse mesmo versículo, amados, versículo 9 fala que eles estavam com palma nas mãos. Palma nas mãos significa vitória. Mais uma vez a igreja venceu. Então eu vou ler o verso 9 completo para que nós possamos completar. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e línguas, que estavam de pé do cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com as palmas das mãos. Clamavam com a grande voz: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro, que é Jesus de Haramachai. Todos os anjos estavam em pé ao redor e ao trono dos anciões, os 4 seres viventes, e eles se prostraram diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Sharamanai, amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus, para todo o sempre. E amém. Dei Haramachai. Nós vemos que a igreja de Cristo, os 144 mil separados, não falta louvor, não falta adoração. Se a gente parar para observar, é 7 motivos para adorar ao Senhor. Por quê? Porque Deus seja dado louvor, porque Deus é glorioso, toda a glória é dele. Toda sabedoria, Xaramanderebiaçai, toda ação de graça, Subianderebiaçai, tudo vem por meio dele. Toda honra seja dada a ele. Todo poder de Yabá, Subianderebiaçai, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Então a igreja, ela não falta louvor e adoração a Deus. Aí, amados, nós vemos que os anciões estão vestidos no verso 13. E pergunta: são eles? De onde eles vieram? Respondeu o Senhor: tu sabes, disse ele. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as tuas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Meu Deus. Sei, Calamachai. A Bíblia fala que aquele que está limpo se purifique mais, e aquele que está sujo se suje mais. E eles lavaram de Haramachai pelo sangue do Cordeiro, e estavam aonde? Com as suas vestes brancas. Passaram por tribulações, por lutas e por
perseguições, mas não sujaram as suas vestes com aquilo que o mundo oferecia. Não sujaram as suas vestes, não se corromperam, não derramachaya, fizeram coisa alguma. Pelo contrário, somente obedeceram e honraram a Deus. E Deus assim honrou cada vez mais. Isso é maravilhoso, amados. E aí, amados, verso 15. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite. Olha que maravilha. Servir de dia e de noite. Essa é a função da igreja. Servir de Haramachaya, servos Rehamandehaya, que servem ao seu Senhor. Essa é a função da igreja, servir a Deus acima de todas as coisas. Quando o dia for claro, glória a Jesus. Quando o dia escurecer, glória a Jesus também, porque Deus é de Haramachaya, merecedor de toda honra e glória. E aí serão recompensados, porque no verso de número 16 diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol nem o calor algum cairá sobre vós, pois o Cordeiro que está no meio do trono apacentará de calabassubian de rebiachai, e conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará todas as lágrimas. Meu Deus, que palavra abençoada. O Senhor nos levar na fonte das águas e enxugar todas as nossas lágrimas. São promessas de Ramachaya, de Kalamachaya, que o Senhor tem para a vida. E a igreja do Senhor, os 144, os escolhidos, selados, lavados, remidos, os que louvam, os que servem, vão viver as promessas do Senhor. Amém, meus amados? Então nós concluímos aqui o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por este ensino, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque, Senhor, Tua palavra é mais doce do que o mel, Shebiandahai. É o alimento, é aquilo que nos sustenta e nos faz permanecer de pé. Meu Deus, obrigado. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graça seja dada. Amém, meus amados. Vamos encerrar e que o Senhor continue abençoando a amada igreja dele, a escolhida, a ataviada, a separada e a selada. Que a graça do Pai, que a graça do Filho, que a graça do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas. Hoje e agora, para todo sempre, toda a igreja diga amém e glória a Jesus.